Bom dia! Oi, gente, como vocês estão? Se você é novo por aqui, bem-vindo! Meu nome é Maridu e se você já me conhece, há quanto tempo, não é mesmo? Pois é, galera. Mas realmente, como vocês estão? Já tem um tempinho que eu não apareço. Novamente tô querendo mudar isso, mas vamos ver se dá certo, né? Eu já começo esse vídeo aqui falando que esse aqui não é o segundo vídeo de Offer the Game desse canal, tá bom? Eu fiz esse vídeo, eu gravei quando o segundo livro da trilogia estava sendo lançado aqui no Brasil. Só que enquanto eu editava, eu percebi que era basicamente eu falando tanto que eu amo fanfic, a OAU3, os autores. Então eu decidi não usar aquele vídeo e eu vou ler os 3 livros novamente, porque eu acho que dessa forma eu consigo trazer uma perspectiva mais interessante, sabe? Um vídeo mais legal. Porque a última vez que eu li os livros, gente, eu não li os livros em papel até hoje. A última vez que eu li a trilogia mesmo, eu vi o livro original, foi em EPUB há 2 anos atrás, com aquela tradução super duvidosa, sabe? E aí os livros vieram pro Brasil, eu tenho eles, comprei na pré-venda e eu não li até hoje. Então eu acredito que se eu ler ele de novo, depois de 2 anos lendo fanfic e, tipo, me aprofundando no estudo dos personagens, sabe? Eu consigo trazer algo, sabe? Sem contar que quem lê muita fanfic já não sabe mais o que é real e não é. Então, eu tenho esse probleminha, sabe? E aí eu vou ler os livros de novo e aí vai sair um vídeo legal. Por isso mesmo que você aperta aí pra seguir, se inscreve no canal, porque aí quando eu postar o vídeo você já vai saber quando eu postar e vai conseguir assistir direitinho. Agora eu tenho alguns avisos pra falar pra vocês. Primeiro, se você não leu esse livro e não quer ter spoilers, vai ler e depois você volta, porque esse vídeo aqui vai ter spoilers do 4º livro da Nora, que é o The Sunshine Court. Só que eu não vou contar o livro inteiro, só que eu vou meio que passar por ele. Então vai sim ter muitos spoilers, você vai saber tudo que acontece no livro, mesmo eu não contando tudo. E também já aviso pra vocês que os mesmos gatilhos que tiveram na trilogia, vocês podem esperar nesse 4º livro. Realmente ele tem o mesmo nível psicológico e acontecimentos e tal. E também, a última coisa que eu tenho que dizer é que durante o vídeo eu vou estar postando prints de algumas coisas do Twitter, talvez algumas fanarts, então fiquem atentos. E no dia de hoje eu trago pra vocês The Sunshine Court, o 4º livro de Nora Sakavic, que ela disse que não ia existir, mas existe, gente. Ainda bem que essa querida mudou de ideia, né? Porque a gente teve um livro novíssimo, ela anunciou esse livro ano passado, e aí durante todo esse tempo, ela respondia uma coisa aqui, outra ali. Gente, é muito legal ter uma autora, porque essa mulher é um fantasma, tá bom? Ninguém tem muita informação sobre a vida dela. E ela ficou desaparecida por anos e de repente ela volta pro Twitter e conversa com os fãs, e interage e responde uma coisa aqui, responde uma coisa ali. Doideira, adorei. E hoje é muito engraçadinho que, tipo, a primeira frase do livro, ela postou como uma atividade interativa com os fãs, sabe? Porque ela postou no Twitter e deixou pra gente traduzir, sabe? Desvendar, decifrar o que tava escrito. E pela minha lembrança, ok? Pelo menos na minha timeline, os primeiros que resolveram, que decifraram a frase inteira foram brasileiros. Contudo, eu não achei prints dessa época que comprovam o que eu acabei de falar. Eu só consegui trazer, só consegui achar as pessoas que traduziram e comentaram no post original da Nora. Então, é só isso que eu trago pra vocês. Mas eu achei legal, sabe? A atividade interativa, ela colocando todo mundo pra trabalhar juntinho. E foi assim, gente, de migalha em migalha, a gente foi sobrevivendo até 2 semanas atrás, quando ela liberou o EPUB na Amazon. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo. E assim começamos o 4º livro. O 4º livro começa com aquela cena em que a René sai pra salvar o Jean depois que o Kengo morre. E aí a Nora até fez inclusive um extra com essa cena pela perspectiva da René, mostrando tipo o que ela falou, o que ela fez. E eu vou deixar aqui embaixo também o link pra ir pra lá, pra vocês lerem. E aí a gente começa quando o Jean acorda e ele percebe que ele não tá mais no ninho e que alguma coisa tá acontecendo. Oi, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui depois de editar, tipo assim, eu tô finalizando a edição, mas eu reparei que eu falei 2 palavras extremamente parecidas que podem gerar certa confusão.
Tanto que algumas vezes até eu que sei, tava sabendo a situação, confundi. Essas duas palavras eram Neil, de Neil de Austen, e Ninho, do time dos Corvos. Então, saibam que, tipo, eu fui lembrar de Edgar Allan, que é o nome da faculdade, só no final do livro, do vídeo, sabe? Então, o vídeo inteiro eu tô falando Ninho e Nio, tá bom? Então, fiquem atentos ao contexto. E aí, pela primeira parte desse livro, a gente tem as coisas que aconteceram na trilogia original, só que pela perspectiva do Jean. Então a gente teve muitas interações iniciais do Jean com a Abby, com o iMac, até com a Betsy. E foi tipo, gente, o iMac é a famosa mãe Joana, né? Chegou mais um, ele adota. Então a forma como ele conseguia, tipo, cuidar do Jean, porque o Jean não queria aquele cuidado, mas o iMac tava lá pra ele conseguia fazer ele comer, fazer ele ficar parado. Gente, teve uma cena em que o iMac liga pro Tetsuji pra fazer o Jean ficar quieto na cama, sabe? Pra ele não voltar. E, gente, esse homem tem uma coragem, sabe? Ele tem uma... Nossa senhora, sabe? Enfim, é muito bom ver o iMac no papel de pai, sabe? Ver ele com adotando todo o adolescente quebrado que ele encontra. Também a gente tem o Jean conversando com o Kevin. E essas interações também são muito engraçadas porque o Kevin já viveu aquilo que o Jean... Não viveu, não viveu. Mas o Kevin, assim, ele vivia no mesmo ambiente que o Jean. Então ele parcialmente entende como que era pra ele. Só que o Kevin já saiu do ninho já tem um tempinho, tem uns 2 anos, né? Então, ele já entrou num processo de crescimento, sabe? Tipo, de melhora dos traumas que ele viveu. Já o Jean acabou de sair do ninho, ele não teve esse tempo de processar ainda, de começar a lidar com isso. Então, é basicamente o Jean reprovando tudo que o Kevin já fez, já falou, para quem ele falou, todas as coisas que ele fez fora do ninho. E tipo assim... É engraçadinho, sabe? A gente também tem o Neil contando pro Jean e pro Kevin o acordo que ele fez com o Ichiro. E que agora, basicamente, eles são homens livres. Com aquelas condições, certo? Mas fora, eles não são mais do Tetsuji, o que já é um grande começo, né? A gente tem as primeiras interações do Jeremy com o Jean. E já é uma hora para falar que esse livro tem 2 pontos de vista, tem uma dualidade. De um lado a gente tem os pontos de vista do Jean e do outro do Jeremy. Então, e é muito interessante porque tipo, a gente vê como o Jean pensa no ponto de vista dele e a gente vê pelo ponto de vista do Jeremy como que o Jean funciona. E também a gente descobre que tá rolando alguma coisa na vida do Jeremy, só que a gente não faz a mínima noção, porque o livro não chega a trazer... tem um mistério. A gente sabe que tem algo acontecendo, a gente sabe que tem algo rolando. Inclusive, eu vi hoje mesmo, no domingo, essa querida ou querido aqui tentando desvendar qual que é o problema na vida do Jeremy, e ela vai ter, essa pessoa vai ter um pouquinho de trabalho pela frente, porque a gente não tem as informações necessárias para chegar no resultado ainda, mas a gente descobre muita coisa da vida do Jeremy, que ele tem irmãos, que ele é bem rico, que alguma coisa aconteceu talvez com o avô deles, algo envolvendo o banquete de outono, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe ainda, mas é legal ter essa dupla dualidade. A gente também teve uma interação do Jean com a tia, só que assim, eu achei ela muito... eu não sei dizer muito bem o que eu achei, porque teve muita gente que gostou, teve muita gente que odiou. Eu achei só uma cena que foi muito rápido. A Índia sabia que a tia ia voltar, porque a Nora tinha falado que ela gosta muito dela, inclusive. Só que, tipo, eu não sei, pra mim foi só uma cena, sabe? Vamos lá, tem 2 lados, né? Um lado acha que a tia foi carinhosa, que inclusive foi a minha perspectiva, porque na cena a tia chama o Jean de Paris como um apelido e tem 2 interpretações, né? Ou ela tendo uma intimidade, um carinho, que tem um apelidinho, ou uma chacota, sabe? Tipo, fazendo gracinha, diminuindo ele. Pela perspectiva carinhosa, a gente tem uma ex-amiga tentando entender o que tá acontecendo, porque essa cena é depois que o Kevin fala que ele nunca foi esquiar, dando a entender que quebraram a mão dele, né? Que não quebrou num acidente. Então a tia vai lá, inclusive eu não lembro dessa cena no livro, nos originais, mas a tia vai lá falar com o Jean
e querer saber o que aconteceu, e ele dá a entender também que ele não conta nada que aconteceu com ele, mas ele dá pra entender que o Kevin não mentiu, falando que não foi um acidente. Então ela começa a entender, só que de outro lado a gente tem a perspectiva de que a tia, na verdade, estava fazendo uma chacota com ele, diminuindo ele, e que ela nunca, tipo, eles nunca tiveram um relacionamento próximo, ela só queria saber mesmo a verdade. E, gente, eu não sei dizer, sabe? É uma questão meio polêmica, porque tem muita gente que não gosta dela, tem muita gente que gosta, e aí fica essa discussão. Só que pra mim, eu li e eu achei meio que um apelidinho. Só que ela traz uma coisa muito interessante. Ela comenta sobre os rumores, tanto que isso é uma coisa muito presente nesses livros, que até então não existia nos outros, que existem rumores em volta do Jean como atleta. Tipo, que ele não merecia a posição dele, que ele fez coisas para chegar onde ele chegou, e que não porque ele chegou lá porque ele é um bom atleta, mas pelas coisas que ele fez. Que inclusive, na verdade, foi tudo feito a ele nunca fez nada. Então, só da tia não saber que esses rumores são falsos, mostra que eles não são tão íntimos assim, sabe? Que ela não conhece muito ele a ponto de falar que ele não faria isso. Porque o Kevin sabe que esses rumores são falsos. E o Kevin é íntimo, sabe? Ele é amigo, entende? Então, talvez ela não seja amiga dele. Eu não sei, gente. Eu vou mudar esse assunto porque eu tô falando demais sobre isso. Ainda aqui trazendo atualizações pra vocês. Nesse tempo de edição, eu cheguei na conclusão de que eu realmente não acho que a tia foi uma pessoa legal, porque eu vi muita gente argumentando ao longo dessas semanas em que eu tô editando esse vídeo. Então tem gente falando assim que o Kevin, por mais que ele seja um babaca, ele não fez questão nenhuma de entrar em contato com ela. Ela realmente, igual eu falei, tipo, quando eu li, parecia que ela tava tratando ele com carinho. Mas, pra ela tratar ele com carinho e não saber que os rumores não são reais, sabe? Realmente pega muito forte. E realmente ela namorou o Kevin quando ele era mais novo. Ela não suspeitou que o Rico era abusivo com o Kevin. Tanto que ela ficou, tipo, toda confusa com o que o Kevin falou. Que, tipo, não tinha sido acidente, que a mão dele quebrou. Então, eu acho que ela não é muito envolvida com eles. Por mim, não tendo ela, eu não... Tipo, na minha lista de personagens, ela tá lá no fundo. E agora eu acho que essa é realmente a minha opinião em relação a isso. Eu não sei dizer ao certo se ela usou o apelido pra degradar o Jean, mas eu acho que ela não se importa muito, sabe? Ela foi atrás pra saber da verdade, mas ela não é amiga dele, sabe? Então, novamente, eu ainda fico meio perdida com esse personagem, mas fazer o quê, né? Tá aí. Bom que a aparição foi curtinha, sabe? Então a gente não tem que conversar muito sobre isso. E aí, seguindo com a história de Homens do Rei, né? Que é o terceiro livro de All for the Game, a gente tem o Jean surtando com os jogos que estão acontecendo ainda, porque ainda não terminou a história do terceiro livro. Então, primeiro a gente tem o Jean surtando com o jogo entre os troianos e as raposas. Tanto que a gente vê essa cena pela perspectiva do Jeremy. E aí a gente vê aquele momento em que o Kevin vai falar com o Jeremy e vai pedir pra ele se o Jean pode entrar no time. E aí o Jeremy já fica tipo assim, o que tá acontecendo, né? Mas ele sabe que tem algo muito errado com o Ninho, com essa galera envolvendo isso tudo. Então ele fala, não, claro, e aí mostra decidindo também aquela escolha que eles fizeram de jogar os mesmos atletas o jogo inteiro, que era até então algo que eles nunca tinham feito. E mostra, tipo, eles mortíssimos no final do jogo e vendo as raposas se comportando normalmente, eles super cansados. Então é legal ver essa cena pela perspectiva do Jeremy. E seguindo com os jogos, agora o próximo é o último jogo que vai ter entre as raposas e os corvos. E o jogo mais importante é aquele jogo final mesmo, tanto que é a minha cena favorita nos 3 livros. E antes disso, a gente tem, quando eles ainda estão no dormitório, um leve surto do Jean quando ele vê a tatuagem do Kevin. E eu acho isso muito engraçado, porque ele é uma baguete muito dramática, gente, muito. Ele mal vê... Tipo, ele vê a tatu, ele surta, aí o Kevin sai do dormitório e o Jean já tá assim, mano, eu devia ter me despedido, porque provavelmente o Rico vai matar ele. Só que pelo menos vai sobrar eu,
o Neo e o Andrew, que dá até pra reconstruir, né, o time. Gente, eu ri muito nessa cena, porque ele é muito dramático. Tipo, ignorando os motivos dele, porque ele tem medo, ele tá traumatizado e tal. Mas é muito engraçado ele surtando e falando, tipo, eu devia ter me despedido, né, porque ele vai morrer. Brother, tá tudo bem? Não. Mas enfim, aí a gente segue pro John, não querendo ver o jogo, porque na cabeça dele os Corvos já ganharam, só que ele assiste. Gente, lendo essa cena de novo, tava eu e o Jean surtando junto, porque ele nunca tinha visto, então eu tava sentindo como ele, sabe? Tipo, eu tava surtando com os momentos com ele, porque nesse jogo a gente tem o Kevin mudando a raquete da mão direita pra mão esquerda, porque tava quebrada, né? Então agora não tá mais. Ele vai jogar o jogo com a mão esquerda. A gente tem o Andrew interferindo no jogo, colocando o Neo como backliner. Só que, tipo, o Jean sabe, ele sabe assim que, ó, o Neo não é o melhor backliner que existe, porque ele é um bom striker, um bom atacante. Só que aí ele vai lá e percebe que, na verdade, tudo que era preciso era colocar uma coleira no pescoço do Rico e saber puxar. É assim que ele fala. E eu super concordo, porque é exatamente isso que o Neo faz e dá certo. E aí, sabe, tipo, o Jean basicamente surta o jogo inteiro e no final, quando eles ganham, gente, ele tava incrédulo e eu tava me divertindo tudo de novo, porque essa cena é minha favorita. E foi como ver ela pela primeira vez, muito divertido. Então a gente tem os acontecimentos seguintes, né, que é o Rico tentando bater a raquete na cabeça do Neo, o que provavelmente resultaria no fim do menininho, do nosso queridinho. E aí eu achei muito fofo o Jean falando que queria pegar o Neo pela televisão e salvar ele. Então, gente, eu acho que já tá bem evidente que qualquer interação entre o Neo e o Jean, eu já estou surtando, porque eu amo tanto esses dois, sabe? Tipo, demais. Mas aí a gente mostra o Andrew quebrando o braço do Rico. E o Jean fica, tipo assim, revivendo esse momento na mente dele, porque foi incrível. E eu tava assim, surtando também. E aí, depois a gente tem a morte do Rico e o Jean fica sabendo, então ele acaba surtando dentro do dormitório. Ele é resgatado pela polícia do dormitório e vai parar, acho que no hospital, numa salinha lá. E a gente tem nesse momento o Jean com a René e o Neo. E eles estão lá de boa, né? Só que nessa cena a gente tem umas coisas muito importantes. Primeiramente, o Jean chamando o Neo de Neo, porque até então, tanto na cabeça dele quanto na fala, o Jean se referia ao Neo como Nathaniel. Só que assim que o Rico morre, ele começa a chamar ele de Neo, e você consegue ver, porque até aquele momento era Nathaniel. E aí de repente ele fala Neo. Foi muito bom. E aí ele fala, foi muito bom o jogo, né? E aí o Neo fala, foi mesmo, não foi? Gente! Muito bom, muito bom. Só que aí, antes disso, a gente teve o Jean surtando ainda, né? Porque ele não tava acreditando que o Rico tinha realmente morrido. Tanto que ele fala que ele não acreditaria se essa notícia tivesse vindo do Neo, porque ele é um mentiroso. Mas aí o Jeremy que meio que contou pra ele, então ele tá acreditando, e pela René tá lá, o Neo tá lá, ele também acredita. Só que nessa hora a gente tem o Neo sendo um psicopatinha, porque ele coloca os dedinhos na cabeça dele e fala assim, pop. Pra provar que ele viu o corpo e que foi muito rápido, sabe? E eu tava olhando tipo assim, pessoas normais não fazem isso, Neo, pessoas normais não fazem isso. Mas é o jeitinho dele, né? E aí, o Neo vai embora. Eles têm aquela conversa que eu contei pra vocês, falando que o jogo foi bom. E eu tenho uma interação muito fofinha entre a René e o Jean. Porque a René meio que já teve uma experiência dessa, né? Ela vivia uma vida e teve uma mudança e começou a se curar dessa vida antiga dela. Então ela meio que ela é uma parte essencial na jornada do Jean de ter essa mesma reconstrução da vida dele. Porque ela ensina pra ele uma coisa que ele pode fazer, que é uma listinha mental de, tipo, coisas que vale a pena viver, sabe? E é muito bom que durante o livro ele vai adicionando coisinhas nessa lista. E eles são muito fofos juntos, sabe? É uma amizade que poderia ser algo mais, dá pra ver que eles gostam um do outro. Tanto que eu senti muito uma vibe de, tipo, pessoa certa, hora errada. E a René fala pro Jean que ela não vai fazer ele ficar lá,
porque ele tem que se mudar pra ele ter a chance de começar de novo, pra ter uma mudança, um início novo. E ele concorda com ela, só que tipo, ela é tão, eles são tão bonitinhos, sabe? Ela é tão carinhosa com ele, ela dá um beijinho nele e acho que é na testa dele. E acho que ela dá a cruz dela também pra ele, inclusive a gente tem essa arte maravilhosa dessa cena. Eu senti uma vibe muito conectiva entre os dois, sabe? Tipo, ela foi muito importante pra vida dele e a gente consegue ver isso. Então, agora começamos somente a jornada do Jean no novo time dele, que são os troianos. Então ele vai pra Califórnia, que é lá onde eles ficam. E aí a gente tem a cena do Jeremy buscando o Jean no aeroporto, enquanto ele brinca com o ioiô, que nem um querido que ele é. E a gente tem ele conhecendo onde ele vai ficar, ele vendo que, tipo, ele tendo aquele choque de realidades, que as coisas não funcionam igual funcionavam no ninho. E já é uma boa hora pra falar que, tipo, os personagens dos troianos estão com um pezinho atrás em relação ao Jean, porque existem os rumores, porque até então o Jean nunca deu uma entrevista, então, tipo, eles não conhecem a vibe dele, eles não conhecem a personalidade, eles sabem que ele é um personagem que existe muitas pessoas falando coisas ruins dele, ele vem de um time muito violento e não conhece ele, então, tipo, eles estão com um pezinho atrás, eles não se arrependem da escolha que fizeram de colocar ele no time, porque eles confiam no Kevin, e o Kevin pediu pra colocar ele, e eles aceitaram, então, eles estão nessa jornada, sabe, eles vão ver como eles conseguem fazer. Então, durante a história, a gente vê muitos momentos em que eles acabam descobrindo que, na verdade, o que estava acontecendo com o Jean, e eles ficam super protetivos, super protetores do Jean, não deixando mais nada acontecer com ele, porque eles meio que vê que ele foi criado num culto, porque ele não sabia comprar coisas pra si mesmo, ele não tinha controle do que ele comia, do que ele vestia, da matéria que ele estudava na faculdade, ele nunca podia ficar sozinho por causa do sistema de dupla que eles têm. Então, durante a história, a gente vê todo mundo descobrindo que o Jean, na verdade, é uma pessoa muito quebrada e traumatizada. E aí, o Jean conhece a Layla e a Alvarez, as duas personagens que a gente conhece em Os Homens do Rei. Só que agora a gente conhece elas, pelo menos o nome inteiro delas. A gente tem a Catalina Alvarez e a Layla Darmont. E aí, como eu disse, tava todo mundo meio inseguro com ele, só que a partir do momento que eles começam a ver que ele não é o que os rumores dizem que ele é, eles começam a cuidar dele e a ajudar ele nessa jornada dele de cura. Então, eles começam a incentivar que ele cozinhe, que ele escolha alguma coisa pra comprar, sabe? Começam a dar uma autonomia que até então ele não tinha. Ele não tinha escolha, ele não fazia escolhas. E eu acho muito legal a gente ver esse processo acontecendo pelo lado fora do Jean, pela perspectiva do Jeremy. Porque a cada coisa que acontece, o Jeremy fica mais chocado e, tipo, incrédulo com as coisas que aconteciam no ninho, realmente começando a acreditar na realidade de que o ninho, na verdade, era um culto, basicamente, né? Agora, tirando um pouquinho da parte ruim, a gente tem muito gay panic dos dois lados. Então a gente já sabe que o Jeremy gosta do Jean, o Jean gosta do Jeremy, e cada coisa que um faz, o outro fica assim, sabe? Tipo, e é muito engraçadinho ver os dois rodando e rodando nesse slow burn, sabe? O Jeremy surtando quando o Jean fala o nome dele com sotaque francês. O Jean surtando quando ele vê os músculos do Jeremy. Então é uma coisa assim, muito fofinha. E dá pra sentir o slow burn, sabe? O leve caminhar de um futuro romance. Agora voltando pra parte traumática, a gente tem... Olha, o time dos troianos tem uma grande quantidade de treinadores e de assistentes, o que o coitado do iMac nunca teve pra cuidar das raposas, mas os troianos têm. Só que o time é assim maior, e aí eu tô falando isso porque todos os treinadores ficam traumatizados pelo que aconteceu com o Jean. Todo mundo basicamente tem uma cena em que eles vão fazer alguma coisa ou falam alguma coisa e o Jean fica extremamente gatilhado. Eles conseguem ver que alguma coisa seríssima aconteceu envolvendo o Jean e o ninho. Muitas coisas sérias, muitas coisas que eles não concordam. E eles ficam em choque, tipo, completamente incrédulos que fizeram algo com o Jean ou com qualquer outro
qualquer outro atleta do ninho, dos corvos. E isso é algo que eles conseguem ver não somente com o Jean, mas durante o livro, o ninho tá sob investigação por causa do que rolou com o Rico, pelo que o Kevin disse. Então todos os corvos estão surtando basicamente e escolhendo se desviver. Então tem muita coisa que eles conseguem reparar que o Jean não tá bem, nenhum dos corvos estão, e que o Tetsuji e o Rico fez deste time um completo inferno na Terra, sabe? Basicamente. Mas o que piora mesmo é que tem uma cena em que, a gente tem o Lucas. O Lucas é um personagem, é um atleta dos troianos que nunca foi muito a favor da entrada do Jean nesse time. Só que aí o irmão dele é o Grayson. O Grayson era um corvo. Então o Grayson foi uma das pessoas que abusou do Jean. E ele vai procurar o Jean na Califórnia para tirar a satisfação dele, porque ele queria um número na corte perfeita do Rico. E ele ataca o Jean fazendo coisas que ele já tinha feito antes, que são super gatilhos fortíssimos pro Jean. A gente consegue ver ele completamente surtando agora de uma forma seríssima. E é meio dolorido. É meio doloroso, sabe, ver essa cena, porque o Jean não merece aquilo. Ninguém merece. E aí a gente tem, tipo, a briga sendo separada, eles protegendo o Jean, o Lucas percebendo o que tava acontecendo e tentando se desculpar. E aí o Jean tá todo enfaixado e tá todo mundo preocupado com ele, tipo, você tá bem, né? E aí o Jean, ele faz que nem o Neo, porque o Neo, pra ele tá bem o livro inteiro, né? Ele fala, I'm fine, o livro inteiro, tô bem. E aí, pro Jean, ele fala o nome dele e que ele suporta. Ele suporta, ele mereceu. Inclusive, isso é uma coisa muito forte. Durante o livro inteiro, ele fala que ele mereceu. Provavelmente como uma forma de, tipo, se proteger do que aconteceu, do que foi feito a ele. Porque se ele fez algo errado e ele sofreu uma punição, ele mereceu, sabe? Tipo, foi culpa dele aquilo que aconteceu. Não foi algo injusto, não foi algo errado que fizeram com ele. Então, durante o livro inteiro, a gente consegue ver ele encarando todos os abusos que foram feitos a ele como algo que ele mereceu. E isso é uma das coisas que faz as pessoas em volta dele ficarem mais revoltadas com a situação e descobrirem melhor o que é feito com os atletas dos corvos. E, inclusive, isso é uma das cenas que eu tinha esquecido de citar, que faz com que a Layla, a Cat e o Jeremy perceber que ele não era uma pessoa agressiva, porque ele entrou machucado. Quando ele chegou no aeroporto, entrou no time, ele estava machucado, ele não podia treinar. E eles achavam que ele era uns machucadinhos de leve, sabe? Mas quando eles descobriram que ele estava todo quebrado, costela, todo machucado, eles ficavam tipo, como que isso aconteceu? E ele nunca falava a verdade, ele sempre fala que foi num treino, ele machucou treinando, que nada aconteceu, não fizeram nada de errado. Sabe, ele tá muito em negação, ele tá muito em não vamos encarar o problema. Então, eles voltam pra casa com o Jean todo machucado. E aí nessa hora, o Neo aparece do nada. Eu realmente não tava esperando, eu fiquei muito surpresa. E eu gostei do motivo da aparição dele, eu achei ela bem estruturada, sabe, pela autora do livro. Nossa queridinha Nora. E aí agora a gente começa a entrar no final do livro, em que o Neo vira pro Jean e fala assim, tem uma coisa acontecendo com a FBI e eu preciso da sua ajuda. A FBI, eles estavam investigando e eles se indagaram, sabe? Se o Neo não queria ser encontrado pelo pai, por que ele mudou a aparência dele? E aí rastrearam essa mudança de aparência dele pro Ninho. Pro tempo que ele ficou lá, e aí eles queriam entender o porquê que ele foi pra lá, que ele mudou a aparência dele. E aí eles resolveram usar de bode expiatório a família do Jean. O Neo pega o Jean de carro, eles vão pra uma cafeteria, tipo uma lanchonete, e lá eles têm umas conversas, inclusive, com o tio do Neo, o Stuart. E essa conversa é bem reveladora, sabe? Porque a gente descobre o nome do Jean, o nome de verdade dele, que é Jean-Yves Moreau. Jean-Yves Moreau, eu acho que tô falando certo, não tenho certeza. Jean-Yves Moreau. Aí a gente descobre sobre a irmã dele, porque, até então a história
é mostrado aqui, ali, sabe? Tipo, dá indícios de que ele tem uma irmã mesmo. Só que ele não fala sobre ela, ele também não fala sobre a casa dele, a cidade de onde ele nasceu. Ele não fala dos pais dele, obviamente. Então, durante toda a história, a gente tem indícios de que ele tem uma irmã, só que ele não fala sobre. E agora a gente tem confirmação que ela realmente existe e que ela morreu. Ai, gente, eu acho que ela tá viva, tá bom? Mas até então, a informação que temos é que ela morreu. Ela também foi vendida pelos pais dela. E o Jean conta pra gente que ele foi pro ninho, ele foi vendido quando ele tinha 14 anos. E a irmã dele, a Elodie, ela tava com 10. E aí o Stuart conta que ela também foi vendida com 12, só que ela morreu. Só que, assim, sem ver o corpo, eu não acredito que ela morreu. Não acredito. Eu tenho esperanças de que ela tá viva. E aí, um parênteses aqui, a Nora postou uma música com um J e um E antes dela postar o livro. E a gente ficou, mano, quem é o E? Porque o Jeremy é o do J, né? Então, Jean e quem? E aí era uma música pro Jean e pra irmã dele, o E de Elodie. E a música é muito triste, sabe? Eu realmente me recuso a acreditar que ela morreu, mas nossa, se ela morreu, realmente a tristeza combina da música com a situação. A Nora foi muito espertinha com essa escolha de música, porque é muito triste. E aí, com essa revelação de que a irmãzinha dele também tinha passado pela mesma coisa que ele passou, de ser vendido e tal, ele agora mesmo que ele quer colocar a culpa do que for nos pais dele, ele quer destruir eles, com razão. E aí a gente também tem nessa cena o Neil sendo frio e calculista na nossa frente, porque no caminho para essa lanchonete, o Jean meio que conta pra ele quem atacou ele e o que foi feito, ele dá a entender o que fizeram com ele, e o Neil fica pistola da vida, sabe? E aí, durante a conversa, de forma extremamente casual, o Neil encomenda a morte do Grayson. E tipo, eu não percebi, o Jean não percebeu, só o Neil tava assim, calculando tudo. Gente, que homem, né? Nossa senhora, pra que isso tudo? Ele é muito querido demais. E com a revelação de que a irmã do Jean morreu, ele fica muito mal, sabe? Ele fica muito chateado, muito triste. E como eles já combinaram toda a história que eles iam contar pro FBI, o Neil vira pra ele e fala assim, do que você precisa? E aí o Jean responde de ir pra casa. E eu achei isso muito legal, porque no começo do livro, o Jean fala pro Imac que ele quer ir pra casa, só que ele tá se referindo ao ninho. E agora, o Jean quer ir pra casa, mas ele tá se referindo à casa dele com as meninas e o cachorro de papelão. E, sabe, tipo, eu já achei muito legal já essa virada de esse crescimento do personagem, sabe? Já esse começo de superação. Só que aí, na hora que eles estão indo embora, o FBI aparece e aí a gente tem o Neil completamente sendo um bastardo, sabe? Fazendo chacota na cara do FBI. Gente, novamente, esse homem é um querido, né? E, sabe, tipo, se comportando que nem uma criança só para irritar o FBI. E, é claro, ele consegue. E aí vai o Neil e o Jean, eles são basicamente capturados, né? Sequestrados pelo FBI. Eles contam a história dele, dá tudo certo. E quando eles devolvem os dois pra lanchonete. Aí então eles voltam pra casa. E aí nessa volta pra casa, o Neil e o Jean tem uma conversa que eu achei chave de ouro pro final desse livro. Que é basicamente o Neil jogando na cara do Jean que ele não mereceu, só que de uma forma muito convincente, porque ele fala tipo, olha, se você mereceu, a sua irmã também mereceu. Você acha que ela mereceu? Então você também não mereceu, sabe? Tipo, a próxima vez que você pensar que você mereceu, lembra da sua irmã. Ele joga na cara dele, é tipo uma lapada assim, sabe? E eu achei isso muito importante, porque nesse momento ele começa a ficar revoltado, sabe? O Jean fica muito revoltado, ele fica muito nervoso. E assim que ele chega em casa, ele sai do carro, nem olha pra trás, e já chega na casa deles, em que o Jeremy tá lá também, ele já chega lá revoltado, sabe? Tipo, bem estressado, bem nervoso. E é nesse momento que ele se apoia nos novos amigos dele, que ele pede ajuda. Ele fala, tipo, olha, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, eu não vou contar agora, mas eu não tô bem agora. E aí os amigos dele ficam, tipo assim, do que você precisa? E aí ele dá, tipo, uma coisa comum de novo. Ele fala que ele tá com fome, que ele precisa comer.
E isso é meio que ele pedindo ajuda, ele dando espaço para os novos amigos dele entrarem na vida dele e ajudarem ele, né? E a minha interpretação desse final é que todo esse livro foi a jornada do Jean de vítima para sobrevivente. Eu não sei se a escolha desses termos está certa, mas pense aqui comigo. Como vítima, é basicamente ele se convencendo de que tudo que aconteceu com ele foi merecido, de que se ele não tivesse errado primeiro não teria acontecido, de que ele suporta, de que ele aguenta, de que, tipo, tudo foi culpa dele. Mas ele pensa, igual eu falei, ele pensava assim justamente porque se foi culpa dele, não era inevitável, sabe? Ele errou, ele merece. E aí essa conversa com o Neil deixa ele nervoso, sabe? Deixa ele revidando, deixa ele revoltado, porque até então ele estava passivo, ele não gostava, mas ele suportava. Agora ele tá nervoso, agora temos uma reação dele, agora temos a virada, agora ele ataca de volta, porque não foi, ele sabe que não foi justo o que fizeram com a irmã dele. Então, se não foi justo o que fizeram com a irmã dele, não foi justo o que fizeram com ele. Então, agora a gente teve essa mudança de chave. Ele não é mais uma vítima, agora ele é uma pessoa que sobreviveu e que vai atacar de volta, sabe? E por isso que eu tô com muita expectativa pro livro 2, vai ser muito legal. E agora, gente, a gente começa a especular o que queremos e o que talvez vá acontecer no livro 2. No próximo livro, eu quero muito ver a entrevista que vai rolar entre o Jean e o Kevin, porque tá todo mundo querendo que os dois falem, porque eles são os únicos membros que sobraram da Corte Perfeita, até porque o Neil já tinha falado, ó, não quero fazer parte. Ele não chegou a fazer parte dos Corvos, então eles querem o Jean e o Kevin, porque eles eram parte dos Corvos por anos, inclusive, e eles querem saber, ó, queremos verdades, nos conte o que acontecia, nos conte o que rolava. E até agora, o Kevin já teve coragem suficiente pra contar algumas verdades, né? Que ele não machucou a mão dele, não foi um acidente, de que contou sobre o pai dele. Então eu acho que nesse segundo livro a gente tem espaço pro Jean também ser boca de sacola e tacar algumas verdades na cara de todo mundo, né? Até porque ele é muito sarcástico, irônico, e a gente nunca teve a oportunidade de colocar ele numa conferência de imprensa, sabe? De colocar ele pra falar na frente de uma câmera. Porque quando a gente fez isso com o Neil, tivemos entrevistas super divertidas. Então, eu acho que fazendo isso com o Jean também tem muita possibilidade de coisas a serem ditas. Nesse livro, a gente também descobriu parte do que aconteceu com o Neil. Quando ele estava no ninho, a gente descobriu que ele foi afogado. Então, eu gostaria de saber se nesse livro a gente vai saber se aconteceu mais coisas, se isso vai afetar ele de alguma forma, se vão desenvolver mais sobre, ou se nem vão falar sobre, né? Porque o livro não é focado no Neil, é do Jean. Então, tá aí um questionamento. Saberemos mais o que rolou com o Neil? Vai rolar algo impactante, sabe? Tipo, trazendo atenção a esse acontecimento? Não sei. Eu também quero muito ver o jogo final entre os troianos e as raposas. Porque agora sem os corvos, obviamente a gente vai ter esses dois times lutando pra final do próximo ano deles. E eu acho que os troianos vão ganhar, até porque é o último ano de muita gente importante. Eu acho que vai ser o último ano do Jeremy. E apesar de eu gostar muito das raposas, vai ser muito importante pro Jean ganhar em um time de uma forma saudável, sabe? Tipo, jogando pra se divertir e tendo essa emoção. E eu acho que vai ser exatamente isso que vai acontecer. Porque ele vai jogar de volta com pessoas que ele já tinha jogado antes. Ele vai jogar de novo com o Kevin, com o Neil, com os novos amigos dele. E vai ganhar de uma forma saudável e divertida. Isso vai ser muito importante pra cura dele, pra ele sarar. E então vai ser um jogo muito legal. Eu vou ficar triste sim de ver as raposas perdendo, se esse for o caso. Mas eu sempre vou torcer pras raposas. Sempre. Então eu vou ficar triste, mas eu consigo ficar feliz pelo Jean também, pelos troianos. Eles merecem. Eu também tô querendo ver todos os personagens de volta, sabe? Tipo, é que nem aquele caso de séries que duram 20 temporadas. Você assiste por causa da história? Não. Já chegou o momento que você só assiste porque você gosta daqueles personagens e quer ver eles. É exatamente isso porque o motivo de eu ler muita fanfic. Eu gosto dos personagens e gosto de ver eles.
Claro, em situações, assim, interessantes. Mas é claro que o segundo livro vai ser interessante. Então vai ser muito bom ver todo mundo de novo. As raposas, os troianos, vai ser muito bom. Também quero muito ver Gério e Jean acontecendo, gente. Quero muito ver, porque, tipo... Eu falei Gério e Jean, né? É Gério e Jean. Gério e Jean. Eu quero muito ver Gério e Jean acontecendo, porque até então é só slow burn. Eu preciso ver esses dois ficando juntos, sabe? O Jean sendo tratado com carinho, amor. Ai, eu preciso ver ele, sabe? Tipo, ele é só um nenenzinho, cuidem dele. Eu também gostaria de saber se o Jean e o Neil vão se aproximar mais. Eu vejo muito potencial de amizade, inclusive eu li uma fic entre eles, que eles toda hora ficam tipo assim, não, a gente não é amiga, a gente não é amiga, a gente não é amigo. Porque eles não se gostam, mas eles fazem tudo pra se proteger. Então isso meio que faz deles irmãos. E eu achei essa fic muito boa, eu vou colocar ela aqui na frente agora. E inclusive também no link aqui embaixo. Então eu quero muito ver se os dois vão se aproximar, vão ter mais interações juntas. Eu preciso dos dois juntos, como amigos. Também há rumores de que o Kevin e o Jean ficaram no ninho. Eu não sei se esse é o caso, sabe? Porque... eu não sei. Eu acho que eles não se arriscariam uma coisa dessas. Principalmente por causa do Rico. Mas tem gente especulando. E se aconteceu mesmo, eu posso fazer o quê, né? Tipo, não é o meu casal ideal, mas tudo bem. Eu quero saber também se o FBI vai se intrometer de novo, se eles vão aparecer. Até porque eu não sei se tá rolando algum julgamento, se vai rolar. Mas eu não sei se o FBI vai aparecer de novo, querendo saber alguma coisa, se envolvendo, ou somente só a polícia mesmo, por causa dos trem que rolava com os corvos, o Tetsuji, o Rico, a investigação. Será que vai ter mais sobre isso, ou que ficou só esse pedacinho mesmo e foi? Isso também é válido pra Tia. Será que ela vai voltar ou ela só apareceu nesse pedacinho mesmo no livro e acabou? Agora, uma das coisas principais que eu quero saber é se a irmã do Jean realmente morreu, sabe? Tipo, ela tá morta mesmo? Será? Será que ela não vai aparecer viva, toda traumatizada? Será que eles vão se reencontrar? Eu não sei, gente, eu não sei, porque eu quero muito que ela esteja viva, mas e se ela morreu mesmo? Sabe, será que eu tô me enganando? Eu não sei, mas... Olha, eu vou deixar isso bem aberto, sabe? E se? Esse aqui é o maior e se que vamos ter. E se ela tá viva? E se? Eu quero muito ver o ninho sendo exposto completamente. Eu quero que o time feche, que não existam mais corvos. Porque, gente, tá tudo errado nesse negócio, né? Os dormitórios serem no subsolo, eles ficarem lá a vida inteira, eles não saírem nunca para nada, só estudarem a mesma coisa, o sistema de dupla. É uma coisa muito culto. Esse time tem que acabar. Eu quero muito ver tudo sendo exposto, porque as meninas, a Cat e a Layla, falaram que, tipo, no mapa do campo do time, no mapa da faculdade dos Corvos, de Edgar Allan, isso. O mapa de Edgar Allan mostra que tinha espaço dos dormitórios dos Corvos, mas esse espaço não existe, porque eles ficavam debaixo da corte, eles ficavam debaixo do estádio onde eles treinavam. Então, isso é falso e eu quero tudo sendo exposto, quero verdades. Agora, a última coisa que eu queria muito ver era no jogo final entre as raposas e os troianos, os treinadores dos troianos e o iMac conversando entre si, sabe? Tipo, nossa, mas essas crianças dão uma dor de cabeça, né? Sim, dão muita dor de cabeça, dão trabalho demais. Sabe, uma vibe bem pai mesmo. Eu quero ver eles conversando, tipo assim, completamente com carinho das crianças deles, sabe? E reclamando. Porque o iMac também passa uma vibe daquele tipo de pai que reclama muito, que cuida, mas reclama. Então eu quero muito ver isso, seria muito legal e divertido, engraçadinho. Mas realmente, eu não sei de nada que vai acontecer no livro 2. São só especulações, curiosidades, expectativas. Mas agora, uma coisa que eu não sei se eu tô sendo muito viajada, sabe? Se a fanfic subiu na minha cabeça. Mas será que a gente vai ter o fim do Império do Shiro? Tipo assim, será? Porque eu acho isso meio improvável, sabe? Tipo, de verdade. Eu acho que não daria certo pra Nora destruir a máfia japonesa. Eu acho que isso não seria uma coisa viável pra história. Mas
e se, sabe? Porque a gente tem os Hatfords, que são a família do Neil, com a conexão do Stuart. E temos mais essa galera da Europa, sabe? E se eles decidirem que não querem mais o Ishiro no poder e sei lá, quebrarem o Império? Não sei se é algo que aconteceria de verdade, eu já vi sim uma fanfic ou outra. Achei meio viajado na fanfic, então acho que seria muito mais viajado na história real, no livro real. Mas tá aí um questionamento, né? E se? E se? Agora, um sonho, eu queria ver muito a corte perfeita, que seria na verdade só a corte nacional de ex dos Estados Unidos, jogando internacionalmente com toda a galera e ganhando, sabe? Então eu quero ver o Neil, o Andrew, o Kevin, o John, o Jeremy, essa galera todinha junta, ganhando, sabe? Eu queria muito ver a corte perfeita acontecendo real, sabe? Seria muito massa. E eu quero muito ver ele jogando, sabe? Eu curto muito livro com esporte, é uma coisa que eu não sabia que eu gostava tanto. Então, quando eu tava lendo os jogos, era como se eu estivesse vendo um jogo da Copa do Mundo, sabe? Tipo, super emocionante. E eu queria muito ver isso de novo, sabe? Eu quero muito ver um jogo acontecendo. Agora eu trago pra vocês uma curiosidade, uma coisa extra. Sabe o número do Jean? Nesse livro, agora ele era o número 3, agora ele é o número 29, que inclusive foi uma coisa que ele ficou bem chateado, porque isso demonstra, nos Corvos ele seria, tipo, muito inferior, ele seria um péssimo jogador com esse número. Só que aqui nos Troianos isso não importa, mas aí ele não é o número 29, né? Por quê? Porque o Kevin é o número 2 e a Renée é o número 9. Legal, né? E aí, se você somar 9 com 2, dá 11, que é o número do Jeremy. Então a Nora foi uma espertinha fazendo tudo isso acontecer, sabe? E agora eu queria fazer um agradecimento para todo mundo, para todos os fãs, para todos os integrantes do fandom de All for the Game aqui do Brasil, porque essa galera foi muito dedicada, sabe? O livro mal tinha saído, a gente já tinha documento traduzido, a gente já tinha em pub, já tinha em português, em inglês, já tinha opção. Gente, em menos de uma semana a gente já tinha o audiolivro publicado, feito por essa pessoa aqui. A gente já tinha muita fanfic e fanart já. Então a gente tem não somente agora brasileiros, mas mundialmente, da Rússia, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Muita gente super talentosa, fazendo artes incríveis. Fanfics vocês podem pesquisar, muitas fanfics já foram feitas, muitas incríveis, inclusive aquela que eu contei pra vocês em que o Neil e o John eram irmão, era após esse livro. Então, muita gente dedicada no fandom, vocês são uns queridos, adoro vocês e adoro fazer parte do fandom com vocês. Olha quem tá aqui de novo, eu do futuro. Gente, eu basicamente tô aparecendo aqui só pra falar duas coisas que eu realmente esqueci e queria ter falado. Uma é que o Jean descreve o relacionamento do Andrew com o Neil de uma forma muito especial, sabe? Eu realmente gostei, porque ele fala que parece que os dois se movem como se eles estivessem presos na gravidade do outro. E eu achei isso muito perceptível da parte dele, porque eu realmente concordo. Todo mundo que conhece Andrew sabe como os dois são, tipo, realmente parecem conectados, onde um tá, o outro tá. Eles se entendem muito bem, olhar e sensação, sabe? Tipo, até outras línguas que eles conversam. Então, do Jean ter conseguido reparar isso e ainda contar pra gente, eu achei super legal. E a segunda coisa que eu esqueci de falar é que a capa desse livro é a flor narciso. E ela basicamente significa recomeço, sabe? E eu achei muito legal a Nora ter tido essa ideia, ela ter tido essa ideia, porque é exatamente a história do Jean. É ele ter um recomeço, ele ter uma segunda chance na história dele. E ela foi muito esperta por ter feito essa escolha, apesar de eu achar que a capa ficou parecendo um monstro de Stranger Things. Mas a flor é bonita, a capa ficou legal. E mais legal ainda é o que ela significa, né? Então, agora eu deixo vocês com a finalização do vídeo e espero que vocês tenham gostado. Vou mimir porque eu tô cansada.
Então é isso, gente. Eu espero que eu não tenha deixado nada de fora. Mas se eu deixei, me conta aqui nos comentários. Eu também queria saber se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm alguma teoria, alguma expectativa pro segundo livro. E agora que eu tô tentando voltar a gravar vídeos de novo, me contem se vocês querem que eu faça vídeo sobre algum outro filme, outro livro, outra história. Me conta tudo aqui embaixo, tá bom? E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like pra fazer parte, sabe? Pra marcar sua presença. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!